surgiu o marketing multinível aqui no Brasil, como é que você trouxe e tudo mais. Sim. Então, você me diz, quem são essas pessoas dessa foto aqui? Quem são essas pessoas aí da foto? É minha irmã Evelyn e minha irmã Claudine. Elas são brasileiras também, moram aqui no Brasil? Mora aqui. A Evelyn, muita gente que conhece a história do marketing conhece bem a Evelyn. A Evelyn foi a primeira pessoa que eu patrocinei em 1992, quando eu saí dos Estados Unidos e vim para o Brasil, trazendo o marketing de rede, né? A empresa estava abrindo, assim como a Atomy, e eu vim para começar o trabalho de propagação, né, do negócio. Era uma grande novidade, minha irmã foi a primeira que eu coloquei. Tá, aí você conhece o multinível lá nos Estados Unidos, você morava lá nos Estados Unidos nessa época, e aí você Sim. vem com a ideia de implantar aqui no Brasil. Sim, fiquei conhecendo lá, fui convidada para uma reunião, uma pessoa que não me conhecia, eu estava numa atividade com a minha filha, ela com a filha dela, e aí ela puxou para esse assunto, eu nunca tinha escutado falar, isso foi em 91, e gostei da ideia, né? Fiquei muito, muito empolgada com esse novo mercado. Para mim era novo, né? Mas para muita gente já era antigo, porque a empresa, não sei se eu posso. Pode falar o nome da empresa, né? Não tem problema, não, né? Não, fala o seguinte, já a gente vai saber que empresa é. Não, pode falar, não tem problema. Tá. Já a gente vai saber o nome dessa empresa. Eu queria um pouco mais sobre você. A gente começa conversando um pouco mais sobre você, da sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, para a gente conhecer um pouco mais. Então, aqui, essa foto aí, quem são essas pessoas aí? Essa é minha filha Dani e meu netinho Lucas. Sim. Meu filho Michael mora no Colorado. Deixa eu ver, a outra foto todo mundo lá esquiando no Colorado. Meu genro, meu filho Michael e meu neto. Isso foi 2 anos atrás que a gente foi ao Colorado. Legal. Eu vejo aqui também uma coisa assim bem legal de você, que quer dizer, você fez muitos amigos, faz muitos amigos. Quem são essas pessoas aqui? Você está aqui no aniversário, quem são essas pessoas aqui que está... Esse aniversário é esse meu, né? Eu estou assoprando a velhinha. É o seu mesmo. É um bolo ali, tá estranho. Essa é a família toda do meu genro. Eles têm uma família grande lá na Flórida. É a família do meu genro, essa bando de gente ali, gente amada lá. Legal. Já eu volto um pouco mais nas fotos antigas. A gente, assim, para conhecer um pouco mais da história sua, porque é interessante até, porque eu acho que tem muita coisa para nos ensinar aqui, a nossa entrevista hoje, e eu queria fazer o seguinte, já vimos um pouco aí da sua vida e tal, daqui a pouco eu quero voltar, como é que foi, para saber essa história, detalhes de como foi o multinível vindo para o Brasil, como foi o começo da vinda desse trabalho que você fez. Já eu volto contigo, tá bom? Assim? Tudo bem, estou aqui. Obrigado. Nada. Okay. Tá, daqui a pouco, então, a gente volta com ela. Vamos para um breve intervalo, pessoal. Logo em seguida, nós vamos perguntar aqui para ela sobre essa história do multinível no Brasil, início. É muito interessante essa história, né? Para a gente ficar sabendo aqui como tudo aconteceu. E nós vamos para um breve intervalo da Atomy. Já a gente volta o comercial falando a respeito da Atomy. Ok? Já eu volto. Até já.
Já estamos de volta aqui com a nossa live, né? Que bom estar aí na sua companhia. Estamos aqui agora de segunda, na terça e na quarta, 10 horas da manhã, tá bom? 2 dias da semana apenas, para conversar sobre o multinível, sobre a Atomy, sobre as novidades. E agora vamos voltar para a nossa entrevista, então vamos lá. Beleza, e a nossa entrevistada aqui de hoje é uma pessoa muito incrível e está com o nome de Tiago aí, mas não é Tiago que está entrevistando, é a filha dela que ela pegou o telefone do Tiago. Tiago é filho do Ivo, é meu filhão. É o meu filho mais velho. Legal. Tá aparecendo o nome dele aí? Monique, me conta a história. Sim. Agora vamos voltar aqui a essa questão do multinível. Você... então, quer dizer, você conheceu a empresa, eu vou falar o nome da empresa, porque foi a primeira multinível que no Brasil todo conhece, a Amway, não é? Você, Isso. Então, conheceu a Amway como, lá nos Estados Unidos? Como é que foi a sua chegada lá? Então, eu conheci a Amway, eu era professora numa escolinha de jardim de infância, e a minha filhinha, na época, tinha 4 anos, a mais velha, e a menor tinha 2. E eu levava a Dânia, de 4 anos, para uma aulinha de ginástica olímpica, aprender a virar cambalhota, essas coisinhas, e aí do lado sentou uma mãe, que também tinha uma filha, e ela começou a puxar papo comigo, perguntou se eu estaria aberta para ouvir se eu tinha vontade de aumentar minha renda, e na época eu estava só como professora, meu marido, Robert, seu xará na época, trabalhando muito e, obviamente, estava sempre aberta a melhorar de vida. Eu falei, tô aberta sim. Aí ela falou assim, então vou te dar um material. Aí ela me deu uma fita, na época era fita cassete, né? E ela falou, escuta e eu posso te ligar? Quando é que eu posso te ligar? E eu falei, pode. Eu dei meu telefone para ela. Demorei a escutar a fita, que acabou que a gente ia viajar, não sei. Aí, sei lá, 2 semanas depois, eu escutei a fita e acho que eu que acabei ligando para ela. Na época, quem estava na fita era o Tim Foley. Não sei se quem lembra de Tim Foley, ele foi um grande líder lá na época. E eu fiquei muito empolgada, muito motivada. E aí fui para uma primeira reunião na casa dessa pessoa. E quem mostrou o plano foi Terry McEwen, que era nosso diamante lá, que acabou sendo muito grande aqui no Brasil, muito conhecido. E nessa reunião ele falou, obviamente já deviam ter falado para ele, tinha várias pessoas nessa reunião, alguém deve ter falado para ele, vai ter uma brasileira, e aí então ele anunciou, a empresa vai abrir em 92, acho que foi começo de 91 que eu entrei, então fiquei 1 ano lá trabalhando, indo a seminários, indo a convenções, era difícil patrocinar nos Estados Unidos, a Amway já era conhecida lá, muita gente adorava o produto. Oi? A Amway, nessa época, tinha quanto tempo já de existência, nessa época? A Amway já tinha 40 anos de existência. É muito antiga, né? A Amway é muito antiga. Mas ela era focada em venda direta de um único produto. Ela começou com um único produto, limpador orgânico concentrado, e aí foi quando uma pessoa chamada Dexter Yeager, ele entrou para vender produto, e aí ele desenvolveu o sistema de treinamento. Foi a partir dele que ele viu que o mais interessante, ao invés de vender produto, pelo plano que a empresa estava oferecendo, o mais interessante seria ter pessoas consumindo o produto e assim, ao invés de se preocupar muito com venda. E foi daí que surgiu o sistema de treinamento, a partir dessa pessoa chamada Dexter Yeager. Isso foi lá, acho que final da década de 60 que isso aconteceu. Sim. Essas fotos aqui são fotos, são pessoas da sua família, ainda é desse período? Tem alguma foto desse período aí? Não, né? Essa foto aqui tentando enxergar. Não. Isso é tudo recente. É tudo recente. Eu tenho uma foto aqui, deixa eu ver, eu acho que é essa foto aqui. Essa aqui é mais antiga, né? Ou não? Essas aí, aqui tem um estádio.
Que estádio é esse? Tem muita gente. Isso parece uma convenção daqui, parece que foi uma das grandes convenções que a gente aprontou aqui no Brasil. O sistema de treinamento, a gente entrou com tudo aqui, né? E apesar de ter sido fantástico a nível de crescimento pessoal, as pessoas não tinham muito essa ideia, né, do motivacional, da importância de você ter reconhecimento, porque reconhecimento é fundamental para o ser humano. Então, na época da Amway e do sistema de treinamento, as pessoas elas queriam o reconhecimento, então queriam chegar a trabalhar para serem edificadas, para serem reconhecidas como, né, batalhadoras, chegou a algum lugar. Então, esses eventos eram importantíssimos na época. Subir no palco, ser aplaudido, fazia bem para o ego e faz bem até hoje para todo mundo. Ser reconhecido é muito importante. A gente vê em todas as áreas da vida. Eu escuto pessoas, às vezes, simples, aqui da região, que eu moro numa região no mato mesmo, Visconde de Mauá, e às vezes pessoas falam, poxa, minha funcionária aqui, que me ajuda na limpeza, ela, larguei porque aquela patroa, poxa, eu faço, e nenhum obrigado. Então, quer dizer, sabe, reconhecimento é uma coisa muito importante para a pessoa. A pessoa, quando não se sente reconhecida, ela desanima, ela brocha, ela não quer mais fazer nada. Então, Legal. isso era uma coisa que a gente detectou e funcionou bem. Né? Monique, eu consegui consertar o seu nome aqui no ar mesmo, já está agora Monique Levi, não estava Thiago aí, tá bom? É o seguinte, tá, aí você conhece, essa pessoa te apresenta a empresa, você ouve a fita, faz o contato com esse pessoal, e aí você começa a assistir esses treinamentos lá, tal, essas motivações. Isso. E aí, como é que foi a história de você vir para o Brasil? Como é que a Emo chegou para o Brasil? Me diz isso aí. Sim, eu vim para o lançamento. A princípio era para ficar só 3 meses, porque eu falava, né, uma coisa que eu aprendi, nunca diga nunca. Porque eu dizia, eu nunca vou voltar a morar no Brasil. Né? Eu estava com a minha vida lá muito direitinho, apesar com as dificuldades normais que todo mundo tem, financeiras aqui e ali, eu falava, para que eu vou voltar para o Brasil? Mas a Emma me fez voltar para o Brasil, porque eu tinha que distribuir essa oportunidade, né? Estava lançando no Brasil, era mercado novo, e meu diamante, Terry, não, só 3 meses, Monique, até a coisa começar, e depois você volta. Só que, obviamente, a gente sabe que não dá para se construir um negócio em 3 meses, né? A gente chegou a algum lugar, botamos muitas pessoas, mas eu levei até o apelido de mãe do negócio, né? Porque eu me senti muito responsável por aquelas pessoas que eu tinha colocado, eu me senti muito responsável, eu era a única ali no começo que entendia, que sabia como funcionava o sistema, então dava muita reunião, viajava muito, todo mundo me ligava, Monique, eu estou com uma pessoa na cidade tal, eu pegava o ônibus, ia e deixava minhas filhas com minha mãe na época, e saí viajando o Brasil, apresentando oportunidade. E aí passaram mais 3 meses. E agora? Será que eu já posso voltar para casa? Não, agora você não pode voltar para casa, porque como é que essa rede que já cresceu tanto em 6 meses vai fazer sem você? E fui ficando. E depois de 1 ano, o Robert, meu ex-esposo, acabou também, porque ele ficou nos Estados Unidos e eu vim. Ele é americano. E aí, depois de 1 ano, ele veio. E aí então, você teve que até deixar o esposo lá, a família lá, para vir para aqui fazer o negócio, então. Eu deixei o marido lá, tive muito apoio dele, ele permitiu, entre aspas, né? Mas, não, vai, te apoio, eu fico aqui segurando a casa, o meu emprego, e quando a coisa lá já estiver boa, aí eu vou. Então, toda vez que passava um ciclo de 3 meses, eu falava, e aí, o que você acha? Volto? Não, tá crescendo, tá bom, fica mais um pouco. E aí eu fui ficando e fui crescendo com o negócio,
E foi bom, porque realmente foram anos de muita prosperidade. Uhum. Vai, pergunta, antes de eu sair continuando. Não, assim, eu queria saber mais sobre esse assunto da questão do aprendizado que você teve, porque assim, você foi uma pioneira, quer dizer, foi uma pioneira do multinível no Brasil, veio trazendo uma coisa que ninguém conhecia, tal. Qual a tua experiência com esse primeiro momento de uma empresa, até mesmo do multinível, que era um sistema que ninguém conhecia, quer dizer, é um trabalho novo no Brasil, né? Quer dizer, como é que foi o desafio, assim, só para a gente entender isso, né? Foi muito desafiador, tá? Ao mesmo tempo que a gente encontrava pessoas muito prontas, muito abertas, né? A novidade, o Brasil passava por muitas mudanças também nessa época, e havia entrado já no Brasil uns esquemas de pirâmide, então a gente era muito comparado com pirâmide. Então a gente tinha que o tempo todo explicar, gente, olha só, a pirâmide, ela é ilegal. Isso aqui é um negócio legal, moral e ético. É uma empresa que já existe há 40 anos nos Estados Unidos, não tem nada a ver com pirâmide. A pessoa abaixo de você, na pirâmide, o topo ganha e é mais difícil. Então, assim, pirâmide você não tem produto, pirâmide você movimenta dinheiro. Então, era muita explicação que a gente tinha que dar. Na época, tinha muita gente perdeu dinheiro com coisas erradas, golpes mesmo, né? Teve a história de um tal de um biscoitinho, que tinha que fazer um tal de biscoitinho. Então, a gente teve que lidar com tudo isso e mostrar a seriedade, mostrar a sede da empresa, e produto. A gente fazia treinamento de produto, a gente dava muito treinamento. Então, foi muito desafiador, mas foi muito gostoso, porque quando a gente achava alguém que tinha visão e conseguia enxergar, era muito gostoso, era muito legal. E altos e baixos, né? Porque nesse negócio a gente motiva, desmotiva, motiva, desmotiva, motiva, desmotiva. É uma montanha russa de emoções. Mas com isso a gente cresce também, a gente aprende a focar no que a gente quer e não importar com os nãos e procurar os sims, né? E procurar quem queira ser ajudado, porque realmente é um negócio de você só cresce se você ajudar o outro a crescer, isso é uma coisa que me encantou muito. E respondi essa parte? O seguinte, então, quer dizer, quando você chega com multinível, as pessoas, elas têm quer dizer, uma coisa nova, mas levou quanto tempo, assim, para a empresa realmente começar a ficar sendo respeitada? Foi 1 ano, 2 anos? Quanto tempo, assim, como é que foi essa coisa? Olha, no primeiro ano, final do primeiro ano, a gente já estava botando muita gente em seminário. A gente começou com uma reunião numa sala pequena no Hotel Nacional, em São Conrado, e aí eu entrei, o Hotel Nacional, não sei quem conheceu, eu entrei naquele auditório e cabia 1.000 pessoas, e eu visualizei aquilo lotado, eu falei assim, um dia ainda vou botar 1.000 pessoas nesse auditório. Acho que demorou nem 1 ano, aquele auditório já tinha 1.000 pessoas, e já não dava mais, no segundo, a gente teve um seminário lá, porque o segundo seminário já não cabia mais naquele auditório, a gente teve que começar a procurar lugar maior para fazer essas reuniões. Então, o sistema de treinamento, na época, ele foi responsável por isso, tá? Mais do que a empresa em si. As pessoas entravam pela motivação mesmo, que era... E a gente trazia palestrantes americanos que já ganhavam dinheiro, que eram feras na motivação. Então, o pessoal ficava muito empolgado e entrava. Então, segundo ano da EMA já estava bombando, já tinha começado a ganhar algum dinheirinho, e aí meu marido veio, e aí foram 4 anos, assim, muito, muito prósperos para mim. Para várias pessoas durou mais do que isso, mas o meu ciclo na Emo mesmo, de prosperidade, durou 4, 5 anos. Legal. Monique, você estava parada no multinível, você
desanimou, animou? Me conta um pouco, assim, o que aconteceu com a Monique? Todo mundo quer saber, assim. Ok. O que aconteceu com a Monique? Por que a Monique desapareceu? Né? É, o que aconteceu foi... a realidade foi o seguinte. A gente inchou muito o negócio, tá? Por que eu falo inchou? Como eu falei, o sistema de treinamento, as convenções e seminários eram fortíssimos motivacionalmente falando, né? Então as pessoas entravam na empolgação, mas o que acontece? E se não consumisse, não ganhava. E se não vendesse, não produzisse, fizesse um volume de movimento de produto grande, não ia ganhar nada. Então, mas as pessoas ficavam empolgadas, bota gente, bota gente, bota gente. Ó, convenção, 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 vende convenção, porque é aí que a pessoa vai se motivacionar e vai conseguir superar todas as dificuldades. Porque se ela não for convenção, ela sai em 2 dias. No primeiro não que ela ouvir, ela sai. E realmente era isso que acontecia. Quando a gente conseguia botar uma pessoa num seminário, a gente sabia que ela ia ficar mais 1 mês. Aí até o próximo seminário, a carga, a energia dela ia voltar. Porque ela via aquele ambiente e falava, poxa, eu não sou o único. Olha, nossa, tem 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas aqui fazendo isso, por que eu não consigo achar uma? Então a pessoa realmente saía com muito gás. Só que o que aconteceu foi isso, as pessoas acabavam, como quem patrocinava, a gente dizia, é mais importante levar para uma convenção do que comprar o kit de entrada. Aí a pessoa ia para a convenção, terminava a convenção, ela não tinha dinheiro para botar o kit, e às vezes ela ia, aí ainda falavam para ela, não, vende a televisão, vai ficar assistindo televisão para quê? Vende a televisão né, e compra o kit, ou vende a televisão e vai para a convenção. Então, muita gente humilde, simples, e eu falava, e crescia porque eu falava com muita verdade, porque eu acreditava, eu só consigo falar naquilo que eu acredito, não tem jeito. Eu não tinha como, entendeu? Se funcionava, porque quando eu subia na frente, eu subia num palco, ou estava na frente mostrando o plano, eu sei que a verdade ali era forte, porque eu acreditava muito que todos poderiam conseguir. Eu realmente acreditava que todos iriam conseguir. Mas quando passou 3 anos, e aquela pessoa que começou lá 3 anos atrás, está lá toda motivada, mas não está conseguindo, e a rede cresceu e não tem volume, e não tem dinheiro, porque os produtos eram caros. Os produtos eram caros, entrar era caro, então isso começou então a minguar, né? As pessoas, o que adianta essa motivação toda se a gente não passou 3 anos e eu ainda não ganho dinheiro, 4 anos e eu ainda não ganho dinheiro, 5 anos e eu ainda não ganho dinheiro. Aí, quando eu falei, gente, eu falo para essas pessoas, se imagina daqui a 5 anos. E muitos conseguiram, tá? Muitos conseguiram. Mas uma grande maioria não conseguiu. Isso me desanimou. Eu falei, poxa, eu falei para essa pessoa que em 5 anos ela conseguiria, se ela fizesse tudo, e não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o sistema era falho? Não. Porque a Amway não era boa o suficiente? Não. Porque os produtos eram caros, porque era caro para entrar, e as pessoas acabavam gastando o que podiam, ao invés no produto, no sistema de treinamento. Sim. Tá? Então, e esse é um problema, de uma forma geral, que tem acontecido com marca multinível no Brasil, não só com essa empresa, mas com a maioria das empresas hoje, tem tido dificuldade nesse sentido, né? Quer dizer, um marco multinível, sim, hoje, ele perdeu muita essência, principalmente aqui no Brasil, né? Aham. Então, isso que me manteve afastada, tá? Não vou dizer que tomei horror, pavor, nada disso, porque foi muito bom para mim. Sim, claro, tudo foi experiência, Monique. Eu cresci demais, eu era uma menina de 29 anos quando vim, entendeu? Então, cresci demais, foi incrível, mas aí... Fala. É como a gente sempre fala aqui, que sempre tem coisas boas e coisas ruins em toda empresa, né? Toda empresa é assim, tem falha. Mas, ok, aí você ficou parado um tempo, e aí, de repente, o que te está trazendo para Então, quando... Aí eu separei do Robert, quando a gente viu que o negócio estava... A gente, né, começou a desentender, ele já queria voltar para os Estados Unidos, eu já não quis mais voltar para os Estados Unidos, minhas filhas já estavam muito enturmadas, com família, com primos, e eu não tive mais vontade de voltar para os Estados Unidos.
Sim. Acabei separando, o Robert voltou, mantivemos um excelente relacionamento, as crianças ficaram indo e vindo uma vez por ano, ia ver o pai, enfim. E aí eu fui ser professora de inglês. Eu falei, eu quero uma vida simples, comum, deixa eu ver realmente agora se eu consigo, apenas dando aula de inglês, me sustentar, sem marido, e foi o que eu fui fazer. Fui dar aula de inglês, consegui manter meus filhos, aí o Michael, meu terceiro filho, nasceu, antes do Robert ir embora, e mantive, né, trabalhei muito, dei muita aula de inglês, e surgiram outros negócios que eu também entrei, porque meus primos, muita gente conhece quem são meus primos, continuaram muito, ganharam muito dinheiro, aí veio a Tarrisha Noni, eu não trabalhei, mas entrei, porque foi, tipo assim, foi me dado de presente, Monique, essa rede toda aqui, sul, agora vamos para a Tarrisha Noni. Então, eu ganhei dinheiro na Tarrisha Noni sem fazer nada, apenas pelo trabalho que eu já tinha feito né, anterior, e quando migraram para a Tarrisha Noni, eles me reconheceram, tipo, essa rede é sua, você merece, e realmente foi um negócio que eu acabei ganhando dinheiro sem fazer nada, literalmente. Mas também teve a sua duração, porque não foi aprovado pela Anvisa, essa coisa a pessoa muito empolgada com o produto acaba falando um pouco demais, cura, entendeu? Esse produto aqui, você bebe esse suco, se você está com câncer, você vai ficar curado. Então, isso não pegou bem, a Anvisa falou, não, para com essa história aí, porque isso não é remédio de cura de câncer, e aí pessoas que construíram também acabaram ficando bem frustradas, e aí eu fiquei fora totalmente de marketing de rede. Recentemente não, há 2 anos atrás, a minha irmã resolveu tentar, posso falar o nome da empresa? Pode, né? Não tem problema. Pode, não tem problema nenhum. Entrou na Polishop. E aí eu, lá dos Estados Unidos, eu nunca tinha visto a minha irmã assim tão empolgada. Ela falou, irmã, vamos, tudo para dar certo, nossos primos milionários e tanta gente ganhando dinheiro. Poxa, vamos, eu entrei. Kit da Polishop caríssimo, comprei para ajudar minha irmã. Eu não queria, estava bem, já estava lá nos Estados Unidos cuidando de neto, não tinha assim nenhum grande sonho de voltar, mas a minha irmã quer, ela está empolgada, então deixa eu entrar, entrei, mas aí também não deu certo, porque eu não conseguia comprar produto de lá, porque eu estava lá, não aceitava, deu muita coisa, parei também. Aí não quis mais saber. E enquanto nesse tempo, o Ivo, meu esposo, quer dizer, antes de ir para os Estados Unidos, a gente comprou esse terreninho aqui em Visconde de Mauá, fizemos alguns chalezinhos, não sei se dá para vocês, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Legal. Meu esposo ali na varanda. Na rede. Na rede. Com o baiano. Tá certo, Monique. Aí, o que te chama a atenção na Atomy? Por que mexeu? Você foi picada pelo bichinho do multinível mesmo, e aí, de repente, a Atomy chama a atenção. Em quê? Deixa eu saber. O que me chamou a atenção? Primeiro, a delicadeza do Ricardo Cerqueira, que me convidou. Eu falei, alguém lembrou de mim, alguém lembrou que eu existo, que legal, eu fiquei, sabe, emocionada. Qualquer pessoa que me procurasse para qualquer negócio, eu sempre me sentia muito agradecida, diferente de algumas pessoas que acham que, entendeu, vão estar fazendo um favor, entrar, pelo contrário, ele me fez um favor, ele pensou em mim, ele está me dando uma oportunidade, né? Então, eu fiquei muito agradecida com esse contato, e eu ia dizer logo, não estou interessada, mas logo que ele falou, Monique, é de graça para cadastrar. Na hora que ele falou isso, eu, opa, já muda muita coisa. Acendeu a luz. Muda muita coisa. Aí eu, ok. Né? A maior dificuldade lá na outra era o kit de entrada, pagar para entrar, renovação.
Aí a pessoa chegava um ano, trabalhou, não conseguiu ganhar dinheiro, mas não queria ficar de fora, porque já tinha colocado algumas pessoas, aí paga a renovação. E aí, quando ele falou, olha, não tem renovação, não tem kit de entrada, você consome, se você quer ser uma construtora, se você quer chegar a algum lugar nesse negócio, quer ganhar dinheiro verdadeiramente com esse negócio, você vai consumir, você entende que se você é dono de uma qualquer coisa que seja, você não vai usar produto do concorrente, né? É um princípio básico. Mas o consumo não é obrigatório para te manter na rede. Você não precisa consumir para se manter, mas para ganhar dinheiro, sim, como qualquer coisa. Você não vai comprar produto, você tem que tomar banho, você tem que lavar a cabeça, você tem que lavar roupa, você tem que lavar a louça. Pô, por que não comprar do meu próprio negócio? E aí eu entrei, como é de graça, quando a gente falava, gente, não custa, esse não, literalmente, não custa nada. Posicione-se na rede, investigue de dentro. Porque fica muita... os outros marketing de rede, marketing multinível, né? A pessoa, não, deixa eu investigar, e vai investigar de fora do negócio, porque você não vai botar um dinheiro, entrar e investigar depois. Mas nesse não custa nada. Entra e investiga de dentro. E foi o que eu fiz. Entrei e falei assim, tá bom, Ricardo, não custa nada, eu vou entrar e vou investigar. Aí de lá já abri a página, vou fazer minha primeira compra. Eu estou investigando de dentro, eu tenho que conhecer o produto. E aí fui conhecer o produto, quer dizer, desculpa, o produto ainda não chegou, isso foi semana passada, antes de viajar. Eu falei, deixa eu fazer essa compra. Era 2 dias antes de viajar, não chegou a tempo, deu trazer para o Brasil. Mas comprei e gastei $31 nessa compra e fiz 14 mil pontos. Aí me empolguei, eu falei assim, opa, para você começar a merecer algum dinheiro, seu nível de compra anual, vamos ver, para você se manter nesse... é 10 mil pontos. Eu gastei $31 e fiz 14 mil pontos. O negócio é para todo mundo, dá para ser para todo mundo, entendeu? Então, eu vi aquilo que me desanimou, que eu falava para as pessoas como verdade absoluta, é para todo mundo, e depois de 5 anos eu vi que não era para todo mundo, nesse eu estou enxergando que pode ser sim para todo mundo, entendeu? Existem formas e estratégias de todo mundo, sim, conseguir chegar em algum lugar, e foi isso que me animou. Aí a gente sempre fala muito do sonho, é o primeiro passo para o sucesso, o que você quer, qual é o seu sonho. Eu confesso que eu já passei do primeiro passo há muito tempo. Os meus sonhos, eu posso dizer que já se realizaram. Eu estou em Visconde de Mauá, era o meu sonho desde menina morar em Visconde de Mauá. Desde menina, quando eu vim para cá com 10 anos de idade, que eu vi isso aqui, eu falei assim, quando ficar velha, eu quero morar nesse lugar. E estou aqui. Entendeu? Tô velha, e tô nos 2 lugares que eu mais amo, lá nos Estados Unidos com os meus netos e em Visconde de Mauá, onde eu vinha passar férias, hoje eu moro. Então, eu posso dizer que meus sonhos estão bem realizados, não significa que não há outros, não significa que eu não possa encontrar outros, mas não é isso, entendeu? Não é um sonho pessoal hoje que me motiva, mas o que me motiva são as pessoas. É olhar e ver tanta gente tão desesperançosa com o vírus, com o que está acontecendo, e o que vai ser da minha vida e da minha família. Então, hoje, realmente, o meu sonho é esse. O meu sonho é ver, vai ser a maior alegria da minha vida, o maior sonho realizado, se pessoas que eu vi que ficaram machucadas, perderam dinheiro, ficaram tristes e... sei lá, de repente até famílias desfeitas, se eu ver isso resgatado, entendeu? Se eu ver isso, esquece tudo que você viu de marketing de rede, essa empresa realmente é uma proposta diferente, e então esse é meu sonho hoje, é poder trazer de volta a esperança e de pessoas verdadeiramente conseguirem alcançar, e não apenas alguns, e não só uma elite de pessoas conseguirem, entendeu? Eu quero ver a pessoa mais humilde, mais simples, verdadeiramente conseguir. Você se torna, então, com a tua experiência, uma pessoa mais criteriosa, ou seja, porque você conhece, quer dizer, a realidade do multinível aqui no Brasil, como se desenvolveu, você chega num topo da empresa, tem uma rede muito grande, desenvolve tudo mais,
mas de repente você vê uma proposta diferente da Atomy. Eu queria fazer uma pergunta o seguinte: dias atrás, um rapaz me ligou de Portugal e ele me passou 1h30 conversando comigo, fazendo perguntas muito específicas sobre a Atomy, assim, porque ele tornou muito criterioso e ele queria saber se exatamente a Atomy não era uma pirâmide, não é? E aí ele investigando e jogando para lá, jogando para cá, então você vendo o plano, olhando tudo isso, e você pega e diz assim, não, você tem uma experiência, se torna criteriosa e diz assim, não, eu vou para esse negócio, eu vou resgatar, eu vou voltar, eu vou vestir a camisa de novo de alguma coisa e parto para isso, não é? Você hoje, com a sua experiência, você está entusiasmada com a Atomy ou não? Eu estou entusiasmada com a Atomy. Eu estou entusiasmada. Vários pontos da Atomy me entusiasmam. Primeiro, a modernidade, né? De eu poder estar aqui em Visconde de Mauá, estar trabalhando. Não tem ninguém mais, quer dizer, principalmente com a atual conjuntura do mundo, ninguém vai sair fazendo viagem, indo na casa das pessoas, mostrando o plano, entendeu? E dando reunião, e pegando o ônibus, e indo, e dirigindo, e vindo. Então, o fato da gente de ser uma nova era, né? Era digital, e entrar e ver você como essa pessoa que já está estruturando essa universo Atomy, né, do sistema de treinamento hoje ser acessível a todos, sem custo, não precisa pagar uma fortuna para viajar, para ir a uma convenção, entendeu? E isso tudo me anima. O fato de ser diferente, sim, do que foi, apesar de ser o mesmo negócio, entre aspas, né, de duplicação, clube de consumo, chama o que quiser, mas marketing multinível, acho que é um nome também meio queimado, a gente tem que, sei lá, tentar mostrar para a pessoa que coisas que você faz no dia a dia, não te custa nada, se posiciona na empresa, entendeu? E assim que o produto chegar, você vai no seu ritmo. Se você está a 1000 por hora, sai falando com todo mundo pela internet, seus contatos. Então, eu estou empolgada, sim. Estou empolgada, vou fazer o que posso, porque, como eu disse, eu cuido de 2 netos o dia inteiro, e não pretendo não tirar a atenção que eu dou para eles e botar no negócio, porque a minha missão principal hoje é cuidar dos meus netos, mas não vou deixar de fazer, entendeu? Em momento algum, eu tô com eles, estou com o telefone, vou contactar, vou fazer o que posso. Legal. Só para a gente estar terminando, você tem muito mais, outros momentos a gente volta aqui para pegar a sua experiência. Tá. Mas eu queria tocar num ponto, é o seguinte, nós estamos num momento bem parecido com o que você teve com o início da EMA no Brasil, ou seja, você fazendo um pré-cadastro, você estava chamando as pessoas, num período de expectativa, então tem muita gente trabalhando. Eu queria que você terminasse essa entrevista deixando uma mensagem, principalmente para essas pessoas que, como eu, assim, trabalhando como pioneiro, estamos aqui fazendo um trabalho e esperando com expectativa da Atomy. Eu sei que a empresa virá, eu sei que vem, e eu estou entusiasmado, mas eu queria que você desse assim, algumas dicas para quem está fazendo pré-marketing junto com você também agora, nessa nova caminhada, né, assim como foi no início da EMA aqui no Brasil. Eu acho que sua experiência é muito legal para nós, eu fiquei muito entusiasmado com tudo, mas eu queria a tua mensagem, assim, olha, algumas dicas assim para continuarmos como equipe, focados, pensando e para atingir esse objetivo até a empresa chegar no Brasil. Tá. Eu me sinto uma novata, apesar dessa experiência toda. Me sinto novata por ser um novo momento, né? Uma nova empresa, nova forma de trabalhar. Então, eu vou com vocês aí, com minha linha ascendente, encontrando a forma de poder duplicar. Mas o principal conselho que eu dou é: não se preocupe com os nãos, tá? Fale com todo mundo,
e o conselho principal é esse. Quer investigar? Investiga de dentro, não te custa nada, entendeu? E não custa nada, você não vai botar um centavo sequer. Então, isso são... não desanime porque a pessoa disse, não, já conheço isso, conheço multinível, não quero, entendeu? Antes de você aceitar esse não, você fala, olha, esquece tudo que você já viu de multinível, dá uma investigada, se posiciona nessa empresa, nesse momento tão propício de pré-lançamento. Mas ainda não tem produto, ainda não vou ganhar dinheiro. Ótimo, então não tem pressão. Fala com as pessoas, entendeu? E cadastra, gente. O que custa? Cadastra. Né? Ninguém vai te cobrar nada, ninguém em algum momento, agora que você está cadastrado, tem que pagar tanto. Então, não custa nada, literalmente, não se preocupa com os nãos. Se alguém vier falar que já passou por isso tudo que eu já expliquei aqui, fala para a pessoa que é diferente dessa vez, mesmo, e foca no sonho, como eu, no momento, o meu sonho é de ver pessoas crescendo verdadeiramente. Eu sei que pessoas têm muitos sonhos, às vezes é o sonho de ter uma vida, apenas conseguir pagar suas contas com tranquilidade, né? Ou poder ter uma casinha própria, ou poder deixar algumas coisas para os filhos. Então, quando você olha e vê o que mais existe disponível hoje, que eu tenho alguma condição de atingir esse meu sonho, de atingir esse meu objetivo. Né? Se essa palavra sonho para muitas pessoas, não, já esqueci sonho, eu sou realista, não quero sonhar, eu quero ser realista. Então, tudo bem, a sua realidade é essa, o seu sonho é ter uma realidade mais tranquila na vida. Então, o que você hoje olha aí fora e vê que você pode alcançar isso? E, no momento, ninguém me mostrou, ninguém me convidou, ninguém me deu nenhuma outra oportunidade que eu verdadeiramente posso falar que tem, sim, possibilidade de você alcançar seus sonhos, né? Então, é isso. Então, eu queria agradecer, assim, você tem a sua humildade, a sua simplicidade e a sua forma direta de ser, tem muito para nos contribuir, eu acho muito legal essa sua vinda para a Atomy no Brasil, como pioneira também, aqui com a gente de novo. Eu estou muito feliz e eu quero agradecer. E uma coisa que eu percebo em você gosta de pessoas, e a Atomy valoriza pessoas, então você está no time certo. Sim. Queria agradecer com certeza. Queria agradecer você. Obrigada a você, Robert, por essa oportunidade também, tá? E mais uma vez agradecer o meu patrocinador, Ricardo, por ter me visto lá no Facebook. Ups, a Monique, apesar de eu não ter estado na lista principal dele, mas ele me viu no Facebook e lembrou, então tá ótimo. É ótimo. Obrigado, então, Monique. Depois a gente volta outros momentos fazendo entrevista. Vou sugar mais de você em outros momentos, tá bom? Com certeza. Tá bom, então. Estou à disposição. Tchau. Obrigada, tchau. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Pessoal, então que bom, né? Que legal foi essa entrevista aqui com a Monique. Obrigado mesmo pela exposição dela. Gente, olha, a nossa live está terminando e eu queria que você deixasse os comentários aí. A gente sempre tem procurado aqui falar e trabalhar eticamente. A gente sabe que tem empresas que estão trabalhando corretamente. A gente não está aqui trazendo nenhum tipo de detonando nenhum tipo de empresas, nenhum tipo de produtos das empresas, porque os produtos das empresas, geralmente, cada uma vai ter a sua diferença e a gente respeita todas elas, não é? E só que a Atomy, nós estamos trabalhando com uma proposta, e então temos que ser éticos nesse sentido, né? Dizer que todas as empresas têm os seus defeitos, as suas dificuldades, porque é assim a vida, não é? Mas foi muito boa a entrevista com ela, então nós vamos terminar. Eu queria terminar, como sempre, eu falei de coisas de melhor, né, buscar o melhor e tudo mais. Eu queria terminar a nossa live de hoje com uma frase de Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, que fala assim: não basta ter sido bom quando deixar o mundo, é preciso deixar o mundo melhor. Então, na realidade, eu terminei essa entrevista com esta frase, porque é essa a proposta, é isso que eu estou fazendo aqui,
não apenas trazendo uma entrevista, mas procurando ajudar as pessoas de alguma forma. Eu trabalho como pastor, eu tenho uma missão, mas eu faço algo muito mais, eu quero fazer algo muito mais prático, e é essa nossa ideia aqui, deixar o mundo melhor, essa proposta da Atomy. Então, se pudermos fazer isso, vai ser muito legal, tá bom, gente? Quero terminar a nossa live, então, deixando essa mensagem, e agradecendo você por estar aqui conosco nessa manhã. Terça-feira que vem temos mais live, agora são 2 vezes por semana, terça e quarta, 10 da manhã, tá bom? Tchau, bom dia para você, Deus te abençoe.